Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. Viver esse passado e lembrar as coisas que nós fazíamos quando éramos miúdos é uma alegria, sente-se uma alegria, um reacender de uma chama cá dentro que nos dá um certo calorzinho. Isso é bom, é ótimo. A cidade naquela altura também fervilhava de gente, muitas pessoas que vinham para a cidade fazer os seus negócios e os animais, as carroças de tração animal que traziam muitas vezes os cheiros e o barulho. Havia poucos automóveis. Os automóveis eram ruidosos, mas a parte dos automóveis haviam as carroças. Passado poucos tempos, as carroças tiveram que tirar as rodas em metal e tiveram que pôr pneus, porque as rodas em metal davam cabo dos passeios, davam cabo das ruas e eram muito ruidosas. E então aquele barulho todo da carroça também passou a desaparecer. Eu presenciei essa na minha mocidade, aliás foi na minha mocidade que se dá praticamente a transição do desaparecimento das carroças na cidade. Era um ruído que se misturava com os pregões das vendedoras que vendiam bolos, vinham de Vintes com a broa de Vintes, vinham de Vila Nova de Gaia com os velhotes, que eram uns pãezinhos que vinham todos agarrados, eram feitos 6 de cada vez, e esses pãezinhos tinham açúcar por cima, e eram os velhotes da Vintes. Os pãezinhos de leite, que vinham em grandes canastas, todos tapados com um pano branco, muito limpinho, e que faziam que se juntavam aos sorrateiros no verão e aos castanheiros do inverno, e eles saíam todos das imediações da Porta do Sol e faziam aqueles pregões que antecipou, as São Batatonas, tudo se movimentava na direção da Praça da Batalha e de Santa Catarina. Era de facto um centro de negócio e de passeio extraordinário. Com o velho Café Paládio, onde agora é a FNAC, Ciantai, o Majestic. Nós vivíamos na Rua Porta do Sol e, portanto, à nossa frente, na frente do armazém do meu pai, era o quartel-general militar e do lado esquerdo era a Polícia de Segurança Pública. A Serra e a Serra do Pilar. Porquê? Porque era onde eu brincava quando era miúdo, onde fazíamos as guerras, porque a Escola da Serra, ali na Rua de Dom Hugo, foi onde eu fiz a minha instrução primária. Aquilo é medieval mesmo. Aquela zona toda da Sé é uma zona que está no coração. É um saudosismo quando passo por lá, quando vou passear. Vai pegar da dele. Quer que você... Ah, isso é verdade. Durante este tempo, a Câmara inibiu de alguma maneira? Não é a mesma coisa falar-se em Câmara numa conversa com amigos, onde a gargalhada e muitas vezes uma frase mais incomodativa pode vir à tona de uma conversa. Não é a mesma coisa ter como interlocutor o interlocutor e a Câmara. É diferente. Que dizer que fiquei inibido por ter uma câmara a filmar aquilo que eu dizia, não me inibiu, mas perturbou um bocadinho.
Mas o essencial, a ideia daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi do meu pai, daquilo que eu presenciei com os meus olhos, essa ideia foi transmitida a 99,9%. Esse décimo será a inibição. Uhum. E se em vez de ser eu que estivesse aqui com a câmera, estar aqui com a câmera, se fosse outra pessoa que não conhecesse, como é que acha que seria a sua reação? Penso que seria um bocadinho mais difícil. Uma coisa é falar consigo, porque a conheço, e a quem me predisponho já a falar consigo numa conversa amena, aberta, franca, sem restrições de poder dizer uma ou outra frase pior construída. E portanto, essa situação de ser você estar por trás da câmara, com certeza que me reconfortou muito mais, que fez com que até carinhosamente eu a aceitasse como a pessoa com quem eu poderia contar as coisas do meu pai, contar as minhas coisas, contar alguns, não lhe contei os meus traumas, mas contei-lhe muitas situações embaraçosas que era capaz de não as contar a outra pessoa qualquer. E isso, ainda bem que é você que está por trás da câmara. Se fosse outra pessoa, era capaz de ter um embaraço. Fala com o Fernando Tzu. Esse senhor pertence à Liga dos Chineses e eu também. Exato, exato. Tenho esta reportagem que fizeram acerca dos pioneiros, em que está o meu pai. É sem dúvida um bom documento da existência e da maneira dos chineses se integrarem na nossa sociedade. Zhu Poitzing, o que estava ao lado é o Shen Kolong, portanto é um chinês que depois se radicou em Lisboa. Este cara verdadeiramente não sei, suponho que é um indivíduo que depois esteve em Aveiro, mas verdadeiramente não... Este sim, este é o Shen Kolong. Este é o meu pai, este conheço muito bem. Agora este já lhe perdi o rastro. Aquilo que eu conheço é o meu pai foi o primeiro, ou um dos primeiros chineses a radicar-se cá no Porto. É natural que tivesse havido outros que tivessem passado por cá, que lhe dessem também apoio, porque os chineses apoiam-se muito uns nos outros. E é muito natural que houvesse aqui um ou outro mais antigos que o meu pai, só que esses não se radicaram cá. Os que eu conheço que se radicaram cá é o meu pai, o pai do Jorge, o Li Chongbyo. O mais antigo que o Li Chongbyo era o Shekepung, o Xinhua, o Chongbyo depois. E era uma meia dúzia de chineses que viviam ali à volta da batalha. E cá ficar. O pai então não lhe falava sobre a China? Falava muito. E o que é que ele dizia? Bom, ele contava as peripécias das aventuras dele lá na China. Na China, naquela altura, não havia as autoestradas que há hoje. A China tinha uma ponte da aldeia dele para o outro lado do rio. E como é que se chamava a aldeia dele? Haidu. Na província de Chequim. Qual era a imagem que tinha da aldeia antes de lá ir? É exatamente a que tenho, é exatamente a que vi, porque uma aldeia com um rio?
Uma aldeia com? Com uma ponte, com o rio. Uma aldeia típica chinesa. Na semana passada falou que a aldeia do seu pai era uma aldeia tipicamente chinesa. Exato. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ainda é uma aldeia por onde ainda não passou toda esta revolução de construção moderna. Portanto, são casas feitas em madeira muito velhinhas, onde num ou no outro lado já se vê uma porta substituída por uma porta de ferro, por uma porta em alumínio, mas o traço da aldeia ainda continua a ser o traço, é um autêntico regresso ao século XVII. Que era o pintor e queria representar a aldeia. Sim, a aldeia tem, olhando para o fator da natureza, a aldeia está sempre muito integrada no meio de um casario bastante grande, no rio, nas montanhas que ladeiam a aldeia, e nas grandes manchas verdes do bambu e do pinheiro chinês, que fazem com que todo esse castanho até fique muito mais condizente com a natureza, pois o verde da vegetação, o cinzento escuro da montanha, a cor barrenta do rio, a água não apresenta aquela tonalidade fresca e cristalina das nascentes, mas uma cor a cor dos nossos rios de montanha, da erosão das montanhas, que fazem essa cor amarelo torrado. No fator humano, as aldeias são habitadas atualmente pelos velhos e pelas crianças. Portanto, se tivesse que introduzir uma imagem de alguém passeando por essa aldeia, essa criança com o cabelo rapado, aqueles olhinhos onde sobressai o negro dos olhos, que parecem duas bolinhas ali a rolarem no branco dos olhos, redondinhos. O que ele dizia sobre a aldeia? É curioso que um primo meu que está em França, numa das conversas que nós mantivemos há uns anos atrás, ele dizia-me que o meu pai, a família do meu pai, não era uma família pobre, porque se fosse pobre ele não podia emigrar. Portanto, tinham que ter algum dinheiro, tinha que ser uma família abastada para poder mandar os filhos para o estrangeiro, ou para lhes dar a possibilidade de eles poderem emigrar. Portanto, não eram pobres. E aquilo que ele me contava é que muitas vezes vinha trazer os produtos agrícolas de Haidu para Xindian, que era a cidade mais próxima, e que levava à volta de meio-dia a chegar da aldeia à cidade. A família do seu pai era uma família que não era pobre? Não. Então porquê é que eles emigraram? Ora bom, após aquelas guerras, aquela ocupação do Japão na China, todo aquele litoral era muito pobre e havia muita guerra entre os, eu costumo dizer, os capitães piratas, que deviam ser os governadores civis da altura, que um era melhor que o outro, e as províncias degladiavam-se muito. Creio que o chinês sempre foi um indivíduo que ambicionou sair da China e estabelecer raízes num sítio onde pudesse ganhar dinheiro, constituir família. Se o chinês constituir família e ganhar dinheiro, é um homem feliz. A população chinesa, antes da política do um casal, um filho, a China era muito populosa e toda a gente fugia para a parte litoral da China.
China, os rios eram férteis, davam uma fertilidade muito grande às suas margens, aqueles terrenos eram bons, toda a gente ia para essas margens dos rios. Havia uma superpopulação à volta desses centros, dessas terras boas, e portanto não havia lugar para todos. Alguém tinha que emigrar. Aliás, as grandes colónias de chineses que existem pelo mundo fora provam isso. Elas não existem há pouco tempo, existem já há centenas de anos, se foram constituindo. E, portanto, o meu pai, como todos os outros, emigrou. E depois, como estava bem, veio o meu tio, e depois veio o outro, o meu tio. E só não veio a família toda porque ou eram mulheres ou eram velhos, e lá ficaram. A primeira tentativa que ele fez de emigrar foi atraído pela construção civil que o Japão estava a fazer. O país estava-se a desenvolver muito, o Japão estava numa guerra industrial fantástica, tinham que se fazer fábricas, prédios, e era uma tentativa para os chineses trabalharem no Japão. Qual foi então o percurso do seu pai? Ele embarcou em Cantão. Em Cantão. De Cantão fez escala em Singapura, e de Singapura veio e fez escala em Marselha. Depois é detectado um foco imigratório muito grande na Alemanha. É muito natural que tivessem vindo amigos dele nesse contingente imigratório, e ele passa pela Alemanha, motivo pelo qual tira esse documento de identidade alemão, e depois vem para Lisboa. De Lisboa vai para a Ilha da Madeira, e da Ilha da Madeira vem para o Porto. E é o último paradeiro dele, no Porto. O seu pai contou-lhe as dificuldades que teve quando chegou à Europa e a Portugal, quando se radicou. As dificuldades são sempre aquelas dificuldades do chinês que traz algumas coisinhas para vender. Devia ter trazido miçangas, aquelas coisas, e 2 serviços de porcelana chinês muito lindos, todos bordados em porcelana, a ouro, um material qualquer dourado. Esses 2 serviços, um foi para o padrinho de batizado do meu irmão mais velho, e o outro permaneceu na família, está com a minha irmã mais nova. Claro que algumas chávenas partiram-se, restam poucas chávenas, e o bolo, o açucareiro e a chaleira ficaram intactas. As chávenas eram muito fininhas, era aquela casca de ouro em que se via a chinesa no fundo da chávena. Mas eu nunca mais tornei a ver um serviço igual àquele. São de facto chávenas de uma porcelana mesmo muito fininha. Muito fina. Quase que o bordado é que dá quase a segurança da chávena. É mesmo muito bonito esse serviço. E claro, juntamente com isso, foi capaz de ter trazido mais algumas coisas. Trazia na mala quando emigrou? Trazia na embalagem, devia ser cartão, qualquer coisa. E esses serviços vieram lá, foram. De resto não se podia trazer muita coisa, vinha-se de barco, o barco demorava quase 1 mês e meio a chegar cá a Portugal. O terremoto do Japão, o maior terremoto, foi em 1923. Eu estive a ouvir as cassetes e a ver, e portanto estive a ver a parte que me falou do percurso do seu pai até chegar cá. Sim. E portanto fiquei com algumas dúvidas, porque uma vez o senhor disse-me que o seu pai foi para o Japão
E já não voltou à China? Não, foi e voltou. A primeira tentativa do meu pai a vir para o Ocidente, a primeira tentativa para sair da China, digamos assim, foi para a construção civil no Japão. E não gostou da experiência. E voltou após o terremoto, o grande terremoto no Japão. Ele voltou novamente à China. Na segunda tentativa é que veio por Singapura e já com o intuito de seguir para o Ocidente e, portanto, para a Europa. Então havia a figura do gravateiro. As pessoas achavam aquilo muito giro porque o gravateiro não era o chinês. Tesão, sim, que sou. De que é que se lembra em relação ao Sr. Tesouro? Eu lembro que era uma pessoa excelente. E morava onde? Rua Posta de Sol, 24, segundo. Ele morava no primeiro, eu segundo. O próprio Li Xiongbian foi para a porta de Sol, dormiam lá todos. Só depois é que alugavam as outras casas, é que começaram a ir para o Largo 4 Dias, para a Rua Chá, para a Rua Cima de Vila, para a Rua do Cativo, Augusto Rosa. O seu pai acolheu-os durante algum tempo? Durante algum tempo era ali. Era o mais antigo. E aquele espaço, ele só o alugou, nunca o chegou a comprar? Sempre alugado, foi sempre alugado, nunca chegou a comprar. Dali casou com uma portuguesa. O primeiro casamento em Portugal com um chinês e uma portuguesa. Trocaram com certeza olhares, gestos, poucas palavras, gostaram um do outro e casaram. E isso esse porque tiveram 5 filhos. Teve diversos filhos, 5 ou 6. Um deles é médico. Foi fácil para ele chegar cá e arranjar uma mulher portuguesa? Não, ele esteve diversos anos solteiro, mas não ia até porque ele era muito mais velho que eu. E ele tinha um irmão na Rua do Cativo que também era publicano. Exatamente. Pois falhou mais. Na Rua do Cativo, lá em cima. Exatamente. Paranhos, era Paranhos. Na altura, Paranhos, agora é isso feito. É irmã era modelo. Jovem, comecei a vida muito jovem, era muito jovem, e então parava na Praça da Batalha e no Café da Brasileira. Mais tarde comecei a parar numa História, comecei a parar numa Estica, e então comecei a ver umas pessoas diferentes daquilo que nós éramos na altura, porque era mesmo a minoria, Recordo-me de um senhor baixinho, gordinho, e a única coisa, senão, que eu me recordo dele, além de uma tira de couro e um pau redondo onde pendurava gravatas, e o senhor não usava gravatas, mas usava uma coisa muito gira. Era uma zeca, sapatinhos. Deviam ser bem artesanais, que eram feitos em corda e ganga. Ganga, que aqui na altura havia uma definição dos tecidos disso. E eles frequentavam especialmente o Café da Brasileira, porque tinham um setor intelectual, a gravata era senhora do poder, e a Praça da Batalha, como ainda hoje, é aquela praça onde tudo se compra, tudo se vende, e então eram os sítios mais destinados. E depois também havia uma coisa muito engraçada, que eu depois estudei. Talvez a partir dos chineses eu comecei a preocupar-me. As gravatas também definiam profissões, que era muito engraçado. Gravata, é gravata, a personalidade do homem, gravata, a personalidade do homem. O meu pai foi o primeiro armazém de gravatas. Foi o da Rua da Porta do Sol, o do meu pai. Depois é que vieram para o Largo 4 Dias, também fabricando gravatas. Eles cortavam o tecido e tínhamos um sem número de pessoas que trabalhavam em casa, que eram as gravateiras, que se radicavam na zona de Irmezinho, fora do Porto, agora está tudo junto, Irmezinho, de Gondomar, que levavam os panos cortados, 60 por 40. E por cada pano desses faziam 2 gravatas. Também levavam as entretelas, elas só cobravam o feitio. Todos os dias as gravateiras chegavam ao armazém do meu pai com
6 dúzias, 10 dúzias de gravatas feitas e o meu pai pagava-lhe o seu feitio. Esse foi o primeiro negócio dos chineses cá em Portugal, porque não podiam importar nada, não havia grandes comunicações entre Portugal e a China, e nessa altura, quando meu pai se estabeleceu aqui, a China que imperava era a China nacionalista. Nossos tecidos eram os fios de seda e eram os tecidos que nós comprávamos. Eu ainda me lembro de comprarmos fornecedores cá, por exemplo, a Leonesa. A Leonesa forneceu muito tecido de seda para nós fazermos as gravatas. Se lembrou do negócio das gravatas? Ora bom, naquela altura toda a gente usava gravata. Quem não usasse gravata é porque não tinha emprego, é porque não fazia nada ou era um desgraçadinho, porque não havia homem nenhum que não usasse uma gravata. O homem sem gravata não era homem. E então eles embutiram um bocado e mais tarde, e não foi muito mais tarde, eu comecei a ver pessoas que se dizia na gíria que não tinha o direito de usar gravata. Que também foi outro caso que aqui no Porto se bateu muito. Quer dizer, o engraxador não podia usar gravata, a não ser preta. Porque ainda hoje é uma profissão e aqui, por acaso, existem muitas pessoas, aliás, deve ser o pulmão dessa profissão, que é os chamados gatos picados, que são os homens que levam os funerais e tal. Gravata tem que ser preta. Porque a gravata começou a ser sinónimo de tudo. A gravata preta é sinónimo de luto. A gravata não sei o quê. E eles deram um bocado de sentido à gravata. Do uso da gravata, a personalidade da pessoa através da gravata. Confeccionadas pelo meu pai, pronto, tinham um feitio ideal, eram bonitas e eram muito baratas. Na altura, eu lembro-me que uma gravata custava 7 escudos, 8 escudos. O tecido era diferente. Se calhar eles não tinham de facto. Eles não vinham vender gravatas fabricadas em Portugal. Eles tinham gravatas de facto com tecidos completamente diferentes. Eu, por acaso, perdi 2 ou 3 no percurso da minha vida, mas ainda há coisa de 10 anos atrás, ainda tinha como relíquia uma gravata de seda com ramagens, ou depois deixaria de usar por isso, em que os tintos, as cores, tinham outro calor, não era aquilo que a gente estávamos habituados cá. Nós cá estávamos habituados àquela gravata, se o fato era preto, a gravata tinha que ser cinzenta, se o fato era cinzenta, a gravata tinha que ser granada. As gravatas era a coisa melhor que havia. Eles tinham essa confecção de gravatas, era não só gravatas, era brincos, era aqueles adereços para as senhoras. O armazém do meu pai era engraçado, porque começou pelas gravatas, mas depois verificou que as senhoras levavam lá os sapatos para que nós pudéssemos fazer uma mala de senhora com as cores, com uma pele idêntica ou parecida com a da mala que elas tinham comprado. E então começámos a fazer, pelo sapato, começámos a fazer malas de senhoras. E começámos a vender, começámos a fabricar. Tínhamos 13, 14 empregadas, tínhamos um cortador, era sempre um homem, cortava a pele e depois na oficina fabricavam-se as malas de senhora. E vendemos muita mala. Tínhamos uma rede comercial que ia desde Bragança até Moscavide. Ainda na altura, Moscavide, parece que Moscavide ainda estava fora de Lisboa. Porque de Moscavide a Lisboa ainda era um bocadinho. A não ser os chineses de Lisboa, eu nunca tive um cliente português em Lisboa. A corda do armazém do meu pai parava em Moscavide. Íamos até à Guarda, mas em Lisboa propriamente dita, só os comerciantes chineses compravam as malas no armazém, na oficina. A última coisa a fazer no armazém do meu pai foi precisamente a importação chinesa. 67, 68 mil.
em que o meu pai foi o primeiro importador chinês de louças chinesas de Macau, da China. Eles depois foram viver ali para a rua de heroísmo ou qualquer coisa, a ver, tem ali uma casa ali qualquer, onde era a Polícia Internacional, do outro lado. Meu pai, portanto, comprou a casa dele, uma moradiazinha com resto de chão, primeiro e segundo andar, na Travessa da Lomba, em Campanhar. E, portanto, quando tinha 19 anos, mais ou menos, entre os 19 e os 20 anos, foi os anos em que eu mudei da Rua da Porta do Sol para a Travessa da Lomba, para Campanhar. Ali uma transversalzinha da Rua do Heroísmo. Antigamente, quando se tentava assustar as crianças, ou se falava no cigano, no preto e no papão. Nunca falaram no chinês. Portanto, eu acho que foi uma comunidade que se soube, naquelas alturas, que se soube impor e que soube estar na cidade. O meu pai viveu cá em Portugal 60 anos. Veio com 20 e tal e morreu com 80 e tal. Nesses 60 anos, eu vi que o meu pai casou com uma portuguesa. Eu vi que o meu pai deu educação a 5 filhos, ou deu-lhes uma educação e uma formação superior. O meu pai comprou uma casa. Foi o primeiro chinês a comprar uma casa em Portugal. Foi o primeiro chinês a ter automóvel em Portugal. Foi o primeiro chinês a ter um filho médico em Portugal. E ele fez uma força extraordinária para que o meu irmão mais velho fosse médico. E foi um chinês que deixou, a nível da sociedade portuguesa, deixou saudades, porque eu ainda hoje encontro pessoas que me falam do meu pai. Portanto, o meu pai deixou saudades em muitos portugueses. Isso é um sucesso em termos de integração. Mas o sucesso, o indivíduo que presencia esta evolução toda diz, isto é um sucesso. Mas as pessoas que conviveram com ele, e mais concretamente os filhos que viveram com ele, sabiam que o meu pai era católico. O meu pai todos os anos ia a Fátima. O meu pai rezava e dava esmolas em Fátima, ia à sacristia deixar a sua esmola em Fátima. Isso também é um elemento que nos poderá dizer integrou-se a nível económico, a nível social e religioso. O pai era muito dado a fazer as suas confraternizações com os poucos chineses que havia e com os portugueses amigos que eram amigos da família. E os chineses, como é que viam o seu pai? Qual era a imagem que tinham do seu pai? O meu pai sempre foi, primeiro era o mais velho, era dos mais velhos da pequeníssima comunidade chinesa que existia cá no Porto. E poucos eram mais velhos do que ele, mesmo na comunidade nacional. Em Lisboa havia 1, 2, 3 pessoas mais velhas que o meu pai. Portanto, mesmo em termos de aconselhamento, muitos vinham de Lisboa e vinham ao Porto falar com o meu pai. Os do Porto já cá estavam, falavam com ele todos os dias. Mas, de uma maneira geral, o meu pai era muito requisitado em termos de aconselhamento. Foi o primeiro chinês que teve um filho médico. Foi o primeiro chinês a ter automóvel. Portanto, é muito natural que depois todos aqueles que lhe seguiram, ou todos aqueles que depois tinham a possibilidade, ou porque tinham uma portuguesa que queria casar com eles, e eles queriam casar com elas, eles aconselhavam-se junto do meu pai, até porque o meu pai foi o primeiro casamento chinês cá em Portugal. E, portanto, era um indivíduo que estava muito no fulcro da comunidade chinesa cá em Portugal. E essa visão que eu tenho
do meu pai fez com que eu hoje também dedique praticamente 100% do meu tempo a aconselhar e a fazer determinados trabalhos com a comunidade chinesa. O Sr. Fernando também tem esse papel, embora um bocadinho diferente, não é? Até mais agora, porque os problemas aumentaram. Não só a nível da exigência da lei é outra, como as ambições dos chineses estabelecidos cá em Portugal são maiores. E, portanto, eles já não têm aquelas pequenas ambições da família. Não, agora querem crescer, querem ganhar dinheiro, querem investir, querem comprar casa, querem ter bons carros. Portanto, tudo o que se reflete nos empréstimos, nos leasings, a própria contabilidade é diferente. Exige outras informações, as finanças exigem maior cumprimento e isso tem que ser muito aconselhado com eles, porque eles muitas vezes não fazem ideia de como é que as coisas se processam cá. E, portanto, é preciso aconselhá-los lentamente a metê-los na regra. E é um bocado difícil, porque eles na China, a maneira de eles procederem com as autoridades é totalmente diferente de cá. Cá fazes mal, a seguir és punido. E as multas não são pequenas. E eles muitas vezes pensam que estão na China. Bem-vindo à Festa do Ano Novo Chinês 2007, organizada pela Liga dos Chineses em Portugal. Esta atividade anual, que há 16 anos a Liga dos Chineses em Portugal organiza, é um momento muito desejado e importante para toda a sociedade chinesa. Por isso, estamos todos felicíssimos para passar uma noite especial, agradável e com certeza inesquecível. Apesar do ano 2006, nós chineses em Portugal tivemos alguns acontecimentos menos favoráveis, mas com a ajuda e o apoio da Embaixada da República Popular da China em Portugal e vários departamentos do Estado português, os chineses imigrantes unidos conseguiram ultrapassar todos os obstáculos. 1年里，我们一定会争取到一个美好的明天。 Nós acreditamos, com o nosso espírito trabalhador corajoso, neste ano novo vamos ter, com certeza, um amanhã melhor. Senhoras e senhores, neste ano do signo porco, desejamos que todos os chineses podem unir-se mais para transmitir a nossa cultura e conviver cada vez mais e melhor na sociedade portuguesa. Senhor Fernando, partiram-se na senha de sorte. Obrigado você dizer também o número chinês ao Sr. Fernando. 0754. Chinês de 0754. 夜深人静的时候，是想家的时候，想家的时候，朴树花的
年仿佛走了我身后，想家的时候不睡觉，想起淡淡涌进杯中酒。想家的时候有忧伤，只把力量悄悄藏心头。想家的时候不怕离家千里远，就怕让家啃足了脚和手。想家的时候不怕离家千里远，就怕让家啃足了脚和手。想家的时候就想为家做点事，怕离家这么遥远。谢谢。有请王会长为他颁奖。谢谢。拍个照啊！对了，王会长，请你跟他拍个照。很可爱。举起来，把手中的。好的，谢谢小朋友。Temos prazer estar conosco esta noite os nossos conhecidos e respeitados professores Wang Yujie e Pai Guan Yue. Agradecemos este casal pelo seu excelente trabalho em propagar a cultura chinesa, a língua e os conhecimentos da nossa origem entre os filhos dos chineses, em Portugal, para jamais esqueceram o nosso país natal. Por isso, um grande aplauso para este casal e também para todos os educadores que lutam pela mesma causa.